Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo dos 50 fatos sobre mim, eu comentei com vocês que eu tinha tido uma ideia de fazer os 50 fatos sobre o militarismo. Como vocês gostaram bastante da ideia que eu tive, eu vim fazer esse vídeo pra vocês. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, me sigam, que é @tamirismuniz com 2 E. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar com todo mundo, porque tem vídeo novo toda semana. O primeiro fato é bem básico, para vocês ficarem sabendo que eu fiz o concurso do EAGS, né? Então, para sargento na aeronáutica, existe o concurso do EAGS e do CFS. Ser sargento é muito bom, só que ser oficial é melhor ainda. Gente, diversos motivos. O principal, salário, funções que vocês vão ter dentro da força, então eu acho que é mais bizu. O militarismo, ele vai te dar instabilidade e segurança financeira. A gente ganha essa estabilidade depois de 10 anos de serviço. Depois que você vira militar, você nunca mais vai olhar uma tropa da mesma forma. Quando a gente é civil ainda, a gente acha tudo lindo, tudo maravilhoso, mas quando a gente começa a estar participando daquilo, ou estar dentro da tropa em si, a gente começa a olhar ela de outras formas, porque a gente vê como que é sofrido estar ali em pé durante muito tempo sem se mover. Um dos principais aprendizados que a gente tem no militarismo é que a gente aprende a valorizar as coisas simples da vida, como comer, ter um chuveiro, algum lugar para tomar banho, poder trocar de roupa, e isso a gente aprende muito durante o acampamento, que a maioria das formações tem. Existe também o serviço 24 horas no militarismo, que acaba sendo um ponto negativo, que é quando a gente tira serviço e tem que ficar o dia todo, inclusive durante a noite. Então a gente chega no dia e só vai embora no outro. Depois que a gente se forma, a gente começa a participar de comissões. Por exemplo, eu também já participei de uma comissão de funeral, gente. Ou seja, toda vez que alguém morria, eu tinha que ligar pro familiar pra pegar os dados do falecido, onde queria ser o funeral, que é bem chato. Eu acho essas partes das comissões também bem chatinhas. Um fato bem legal é que depois que a gente vira militar, a gente vai ter hospedagem em qualquer lugar do Brasil. Sempre tem hotéis de trânsito, que tem em todos os estados, que na verdade são hotéis para as pessoas que estão em trânsito, né? Estão mudando de estado e precisam ficar hospedados até conseguir arrumar algum lugar para morar. Mas a gente também consegue, tendo vaga, né? Por exemplo, eu vou para Florianópolis. Se tiver vaga no hotel de trânsito de Florianópolis e eu não quiser gastar o dinheiro com o hotel, eu tenho a opção de ficar nesse hotel de trânsito. E da mesma forma que a gente tem essa opção do hotel de trânsito, a gente também tem a opção dos hospitais. Então eu tenho a opção de ir no hospital da Força Aérea, mas se no estado que eu estiver não tiver o hospital da Força Aérea, eu posso ir no da Marinha, do Exército. A gente pode viajar de graça, gente. Tem essa opção também. A Força Aérea, ela sempre faz alguns tipos de missões ou transporte de alguma coisa. Tá sempre tendo esse fluxo aéreo, né? E quando tem esses voos, a gente pode pegar carona com eles. E falando em missões também, a gente tem essa possibilidade de fazer missões em outros estados. Algumas especialidades fazem mais do que outras, mas todo mundo tem essa possibilidade de fazer missões em estados diferentes. E além da gente trabalhar, a gente vai estar constantemente tendo que fazer cursos para se profissionalizar, melhorar o nosso trabalho. Então a gente sempre faz cursos, tanto presenciais, que a gente acaba às vezes tendo que ir para outro estado só para fazer esse curso, como também os cursos EAD, né, que são à distância. E quando a gente tem que fazer algum curso que é em outro estado, a gente não vai arcar com as despesas. E também nesse período que a gente vai estar no outro estado para fazer esse curso, a gente vai ganhar diárias. Então a gente vai estar ganhando dinheiro de acordo com a quantidade de dias que a gente precisar ficar em outro lugar. O 10º uniforme, pra quem não sabe, é aquele uniforme camuflado. Dizem que quando foram fazer ele, escolheram um pano que conseguisse se adaptar às temperaturas. Então no calor era pra ficar mais geladinho e no frio era pra conseguir esquentar a gente, né? Mas não é isso que acontece, não. Na carreira militar é muito comum os casais serem separados. Inclusive eu estou passando por isso. É muito comum encontrar, né, casais que foram separados na formação ou durante a sua vida. Você estar no mesmo local que o seu namorado, que é militar, ou você mesmo, só você sendo militar, não te garante que você vai ficar lá pra sempre. Então corre esse risco de você ser transferido para outro estado. E se você for transferido, você não necessariamente vai ter que ficar naquele estado para sempre. A gente tem a opção de pedir transferência. Pode ser por interesse particular
ou seja, para unir-se a alguém, para acompanhar alguém que estava com você e foi transferido, ou simplesmente porque você quer, ou para ficar perto da sua família. Então a gente tem essa possibilidade da transferência também. Os militares também sempre têm direito às casas das vilas militares. Existe uma tabelinha de preferência, né? Eles dão preferência para pessoas casadas, que têm filho, algum tipo de dependente. E da mesma forma que a gente pode ser transferido porque a gente quer, a gente também pode ser transferido, como eu falei, sem querer. Mas nesse caso, como eu falei, os militares têm essa opção de poder acompanhar o seu cônjuge. E mesmo depois da formação, a gente vai continuar tendo educação física toda semana, gente. Geralmente são 2 vezes na semana. Por que tem que fazer essa educação física 2 vezes na semana? Porque 2 vezes no ano nós seremos submetidos à avaliação física. Todo ano também a gente acaba tendo competições entre os militares mesmo, para os atletas, né? De corrida, de cabo de guerra. Então quem é atleta também tem essa possibilidade de ser atleta mesmo depois de formado. Um outro fato também é que na prova da EAGS tem a prova prática, tá? Pra quem não sabe ainda. Durante o acampamento, que geralmente os militares têm, no meu caso, pelo menos, a gente teve que matar algum animal, tá bom? Então foi a galinha e o coelho que a gente teve que matar. E no caso dos militares que depois de formados tiram o serviço armado, todo ano a gente tem que fazer o tiro, né? Existe também serviços que não são armados. Você pode tirar tanto serviço armado como serviço que não é armado. De sargento pra cima também costuma dar instruções. Então a gente acaba tendo que aprender um pouco também a lidar com o público, né? Os militares também têm a oportunidade de ir para o exterior, apesar de ser um pouco difícil, tá bom? Mas tem essa possibilidade sim. E por ter essa questão da transferência, de não estar 100% sempre em algum estado, a gente acaba aprendendo a lidar com essa questão da movimentação, de estar longe da família e de que o que faz o lugar ser bom ou ruim é a gente. Os militares também aprendem muito essa questão do espírito de corpo, que acaba não tendo nos trabalhos alheios, né, que não são do militarismo. E no militarismo a gente tem que aprender que nem sempre a gente vai concordar com algum tipo de ordem, mas mesmo assim a gente tem que fazer, né? No acampamento também os militares descobrem o que é sono. A gente só aprende o que é sono depois que a gente passa pela situação do acampamento. Algumas pessoas também têm uma visão do militarismo muito rígida, acha que mesmo depois de formado é tudo muito rígido. No nosso dia a dia é um trabalho como qualquer outro. A única diferença é que a gente vai ter a questão da continência. Então, viu alguém, ao invés de falar só bom dia, você vai falar bom dia com continência e o resto do seu dia vai ser tranquilo. Isso vocês já sabem que os militares têm muitas gírias. Gente, eu sei que algumas pessoas não vão gostar muito disso que eu vou falar, mas é um fato, não deixa de ser um fato. Muitas das pessoas que entram namorando na EA terminam. Não estou falando que você vai terminar, tá? Se você tá namorando. Existem pessoas que entram namorando e que continuam também. Mas o que eu estou dizendo é um fato de que a maioria das pessoas que entram na EA namorando terminam lá dentro. E geralmente saem namorando. E complementando, muitos dos militares que se formam na EA encontram sua mulher, seu esposo lá dentro. Algumas pessoas também têm a visão de que os militares, por não ter guerra, não faz nada. Só que a gente faz muito mais do que vocês acham, gente. Essa carreira, ela acaba te dando muitas oportunidades de conhecer o Brasil, conhecer o mundo. Muitos dos militares que se formam já começam a viajar, fazer todas as viagens que sonhavam em fazer. Nós temos uma norma de conduta a seguir. Então tem coisas que a gente não pode fazer, assim, preferencialmente para não dar nenhum tipo de problema, mesmo fora do trabalho. A gente tem uma questão que se a gente estiver indo pra casa, por exemplo, fardado, e começar a tocar um hino, a gente vai ter que parar e prestar continência do nada. E no caso, se o hino for cantado e ficar paradinho assim, né, que é em sentido. Depois de 35 anos de serviço, a gente entra pra reserva remunerada, no caso do pessoal de carreira, só que a gente ainda fica à disposição da força, né? Então por isso que algumas pessoas falam que os militares, eles não se aposentam. Sempre que a gente for viajar para o exterior, a gente tem que avisar a Força Aérea, no meu caso, né? A gente não pode sair do Brasil sem avisar. Um fato também é que a gente tem a possibilidade de fazer alguns cursos, como de PQD, Guerra na Selva, Montanha, Polícia da Aeronáutica, então é bem legal também. Da mesma forma que acontece com o teste físico, a gente fica na obrigatoriedade de renovar a cada intervalo de tempo a nossa inspeção de
saúde. Isso também depende muito da especialidade de cada um, tá bom? Algumas têm que fazer no intervalo menor e outras fazem no intervalo maior. Um fato bem legal também é que alguns lugares dão descontos para militares em academias. Eu sei que no Rio tem o Aqua Rio que dá desconto para militar. Então é sempre legal perguntar, porque muitos lugares dão esse desconto. Depois que viramos militares também, a gente tem essa possibilidade de pedir, né, o porte de armas. Apesar de eu não indicar, tá bom? Não tô falando, não tô induzindo ninguém a ter porte de armas aqui. Eu não aconselho, mas também é um fato. Nós também participamos com uma certa frequência de formaturas, que é algo bem chato, que é quando a gente tem que ficar ali em pé. Então toda vez que tem, por exemplo, 7 de setembro, aniversário da organização militar, datas importantes para a Força Aérea, a gente tem que participar dessas formaturas. Nós ficamos também em disponibilidade permanente, ou seja, não é porque hoje eu não vou trabalhar que eu não, se alguém me chamar para ir trabalhar, eu não vou ir porque é o meu dia de folga, entendeu? Mas a gente também recebe o adicional de disponibilidade. A gente recebe um pouquinho a mais por ter que ficar disponível 24 horas por dia para a Força Aérea. Nós temos também um plano de carreira. Já não é porque eu entrei como terceiro sargento que eu vou ficar até acabar os 35 anos como um terceiro sargento. Então a gente vai subindo, nosso salário vai aumentando, tá bom? E no caso, se a pessoa entrar como sargento e quiser ser oficial, a gente tem a possibilidade de fazer provas internas também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês ainda ficaram com algum tipo de dúvida sobre algum tópico que eu falei aqui ou lembraram de alguma coisa que eu não contei, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau!